O teste da pré-temporada de 2025 foi concluído, e devemos dizer que ficamos com muitas dúvidas na cabeça. A maior delas gira em torno da Ferrari e do que a equipe Marinello está escondendo, pois o terceiro dia não ocorreu exatamente como planejado. A McLaren tem mostrado forte potencial e muita velocidade, então, com a equipe de base trabalhando para identificar qual será a solução da Ferrari B e se poderão contar com a supremacia de Hamilton para fornecer um retorno de altíssimo nível a fim de corrigir todos os problemas que vêm atormentando o SF25, até agora não há dúvida de que o Bahrein poderia ter sido melhor para algumas das equipes na pista, especialmente para a Ferrari e a Red Bull. Essas duas tinham muito mais em reserva, mas admitiram que não estão exatamente conseguindo o que queriam de seus carros. E, embora isso fosse esperado para a Red Bull, devido à queda de desempenho em 2024, definitivamente não era esperado para a Ferrari. A equipe Marinello entra na temporada com muita esperança de que um campeonato finalmente possa ser levado para sua casa. Entretanto, isso pode não acontecer depois de analisadas as primeiras impressões do SF25. Fred Vaur foi o primeiro a comentar sobre o Bahrein, pois deseja que os fãs saibam uma coisa: não há nada com que se preocupar. As condições no Bahrein foram bastante estranhas, para dizer o mínimo, e embora o SF25 tenha apresentado alguns problemas na pista de asfalto frio, é algo que ele acredita que não ocorrerá quando forem para a Austrália. Ao elaborar mais sobre isso, o francês disse que este ano passaremos dos 10 a 15 graus que encontramos na pista aqui para os 45 graus que teremos na Austrália. Então, pode ser que em Melbourne seja uma história completamente diferente. Mas não há dúvida de que o novo conceito do SF25 levantou algumas questões quanto a ter ou não o potencial para ser o carro capaz de vencer o campeonato. Para começar, o ritmo mostrado durante os testes estava longe do esperado em comparação com a McLaren e, embora valha a pena notar que as equipes estão escondendo desempenho, o mesmo pode ser dito da equipe de base, que busca liberar ainda mais potência em Melbourne com o MCL39. O novo conceito do carro é definitivamente algo que precisa ser comentado, pois a Ferrari manteve apenas 1% do seu antecessor aplicado ao SF25, o que demonstra que eles podem ter muito a aprender antes da nova temporada. E sendo esta a última temporada das regras atuais, não se pode realmente mudar tanto se algo der terrivelmente errado. A Ferrari já é conhecida pelo fato de que já tem melhorias a caminho para o SF25, mas, até que elas cheguem, precisamos ver como o carro se comportou no Bahrein e quais aspectos dele poderão ser corrigidos na primeira oportunidade. Para começar, o desafiante de 2025 tem uma dianteira mais forte, o que definitivamente não está relacionado ao fato de a equipe ter adotado a nova suspensão de haste de tração, mas sim ao deslocamento do centro de carga para a frente. Isso cria uma tendência positiva em circuitos com pistas que exigem mais desempenho na dianteira, mas, como consequência, gera um problema em pistas com requisitos opostos, como o Bahrein. Esse pode ser um dos motivos pelos quais a Ferrari não está muito preocupada com o que demonstrou nos testes de pré-temporada no deserto e com o déficit na pista que foi projetado em relação à McLaren, o que pode até ser uma notícia melhor para eles. No entanto, há muitas pistas que lembram a natureza do Bahrein, e é por isso que a equipe precisa encontrar uma margem operacional maior se quiser ser tão competitiva quanto a McLaren. A Ferrari trabalhou com uma asa de média carga aerodinâmica bastante leve, embora cada carro tenha seu próprio mapeamento aerodinâmico, o que significa que a equipe pode reequilibrar o subesterço ou sobreesterço. A configuração que a equipe Marinello usou foi muito semelhante à da McLaren, mas certamente era mais leve do que a da Red Bull e da Mercedes, razão pela qual certos problemas no comportamento do carro foram ampliados mais do que poderíamos ter esperado, como o ajuste e a estabilidade durante a frenagem. Essa é uma área que precisa ser resolvida o quanto antes pelos engenheiros da Ferrari,
E, embora o SF25 tenha muito a nos oferecer antes que possamos fazer qualquer previsão, o potencial não foi questionado em nenhum momento, como pode ser percebido nas declarações feitas por Leclerc e Hamilton. Enquanto o 7 vezes campeão mundial estava muito mais satisfeito com o carro, apesar da degradação dos pneus no terceiro dia ter prejudicado o plano de ritmo de corrida que foi traçado para ele, isso não pode ser dito sobre seu companheiro de equipe. Ao comentar sobre o SF25 em geral e as primeiras impressões no Bahrein, Hamilton disse que, nos últimos 4 anos, não consegue julgar os carros demais, nem tirar conclusões precipitadas em sua primeira impressão. Para ele, definitivamente, nos anos anteriores, era muito mais fácil avaliar o carro da geração anterior. Era possível saber bem cedo onde se estava. E ele afirmou que esta é a sensação mais positiva que teve em muito tempo. Pessoalmente, gosta de mergulhar de cabeça e descobrir as coisas. É isso que tem feito, passando pelos processos e tentando realmente construir uma boa base. E conseguiram. Mas todo mundo sabe que esses caras lá fora são realmente muito rápidos e extremamente competitivos. A disputa parece muito acirrada. Pode ser que só saibamos na semana da corrida onde estamos, mas já sabem que tem trabalho a fazer. Há um otimismo cauteloso por parte de Hamilton, porque, se nos colocarmos no lugar dele, é a primeira vez que testa um carro novo, após a mudança que fez para a Mercedes em 2013. Dito isso, Hamilton, que se aproxima dos 40 anos, pode não significar tanto se sua motivação e capacidade de extrair o máximo absoluto do carro não forem demonstradas com perfeição. Mas, ao contrário dele, Leclerc foi um pouco mais reservado quanto à sensação do carro e alertou os fãs e as equipes de que há muito a ser trabalhado para corrigir o carro conforme desejariam antes da primeira corrida na Austrália. Ao comentar sobre isso, o piloto Monegas afirmou que os números esperados foram alcançados, mesmo que na tarde de quinta-feira e na sexta-feira tenham tido um pouco mais de dificuldade em gerenciar o equilíbrio. Então ainda há muito a ser feito. Sem dúvida, o clima tem desempenhado um papel bastante importante nesses dias, não apenas em termos de temperaturas, mas também devido ao vento. Ele disse que esperaria um pouco mais antes de fazer qualquer previsão, pois, no momento, estão trabalhando arduamente para melhorar o equilíbrio. Tiveram algumas dificuldades nos últimos 2 dias, o que será visto em Melbourne. Mas, digamos, que nesses últimos dias, o equilíbrio foi mais problemático, e é nisso que estão se concentrando. Se há algo que se pode extrair dessas 2 declarações, é que a Ferrari precisa compreender o básico de seus problemas o mais rápido possível, pois, embora o carro esteja mostrando o potencial esperado, pode não representar um salto tão grande quanto teríamos esperado a partir das declarações anteriores. A impressão era de que deram um passo significativo à frente e que poderiam estar no mesmo nível da McLaren. Mas as previsões na pista a partir do desempenho na pré-temporada não estão favorecendo a Ferrari tanto quanto esperávamos antes dos testes. Claro, ainda há trabalho a ser feito e não se pode basear apenas nesses resultados. Mas é definitivamente um desafio que precisa ser enfrentado o quanto antes, porque a equipe entra na temporada com um carro totalmente novo, que está causando sentimentos mistos nos pilotos sobre o que esperar da primeira corrida. Novamente, Leclerc apontou o problema também nas condições da pista, não apenas no desempenho estranho do carro, e disse que é um pouco difícil confirmar os sentimentos que tem pelo SF25, pois não acredita já ter experimentado um Bahrein como este antes. Estava frio e chuvoso. Essas não são as temperaturas às quais estão acostumados. Então, é difícil fazer uma referência em comparação com anos anteriores, quando as condições de teste eram mais quentes. Você foca muito em si mesmo, mas, obviamente, também observa o que os outros estão fazendo, mesmo sem saber como estão indo. Ainda há muitas incógnitas, então é preciso levar tudo com cautela. No entanto, as esperanças na equipe Maranello ainda são altas e eles investiram muito no novo design. Então será interessante ver como isso se desenrolará em termos de competição
em comparação com a McLaren, que são as duas equipes que se espera que disputem a liderança, embora as declarações da Mercedes estejam criando um cenário em que Russell e Antonelli possam, de alguma forma, causar problemas para as principais equipes, tirando algumas vitórias e bons resultados de pódio. Com tudo isso em mente, o que você acha das últimas declarações sobre as correções da Ferrari para o SF25? E mais importante, você acha que eles estão escondendo muito desempenho em comparação com as outras equipes no Bahrein? Deixe seu comentário. E se estiver interessado nas últimas notícias bombásticas da Pastry da McLaren, confira o vídeo que aparece na sua tela agora mesmo.